Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, este canal que lhe ajuda a resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Você que não me conhece, está aqui pela primeira vez. Meu nome é professor Francisley Neri de Souza, tá? Um pernambucano que foi para Portugal fazer doutoramento, está de volta no Brasil há mais de 5 anos, professor universitário, pesquisador, e nessas últimas décadas eu procurei me especializar cada vez mais na análise qualitativa, em diversas técnicas, como análise de conteúdo, análise do discurso, teoria fundamentada, entre outras técnicas que acabam misturando muitas outras nuances teóricas e práticas, tudo isso. Sobretudo, eu sou um dos autores do software WebQDA. Você que está aqui, você é novato no nosso canal, você é muito bem-vindo. Como sempre dizem os YouTubers, embora eu não me considere um YouTuber, me considero um professor que quer falar com os seus alunos. Não é? Essa é a minha principal motivação. Eu falo com os meus alunos de mestrado, de doutoramento, que vêm buscar neste canal muitas das coisas que não dá tempo no mundo acadêmico. Né? Eu dou a disciplina de metodologia de pesquisa na minha instituição e já dei em outras universidades. E eu sei como é, não dá tempo de falar de tudo que nós gostaríamos. Então, encontrei neste canal uma oportunidade de falar mais, né? E de falar melhor, e de falar com tempo, e que você possa assistir no seu tempo, né? Assistir na sua agenda, com calma, tomando notas. É para isso que nós criamos esse canal. Não para ser acompanhado por milhões de pessoas, mas para acompanhar, para ser acompanhado por aquelas pessoas que realmente se interessam. Bem, uma boa novidade que eu quero lhe dizer, se você está aqui pela primeira vez, deixe seu like, faça sua inscrição, porque sempre teremos aqui vídeos novos. E nessa última temporada nós estamos revisitando, né? Capítulo por capítulo, página por página, exemplo por exemplo, teoria por teoria, prática por prática, de um dos livros mais conhecidos de análise qualitativa. Esse sim, fiz uma pesquisa recente e descobri que a maioria dos pesquisadores, dos novatos, né, que estão iniciando seu mestrado, até mesmo seu doutoramento, o livro que mais conhecem e a técnica que mais conhecem é a análise de conteúdo, e o livro da Lawrence Bardan, né? Realmente, é, então resolvemos revisitar. E essa série se chama O que a Bardan não lhe disse, né? E nem poderia ter dito, né? Isso não é um, uma série de vídeos contra a Bardan, pelo contrário, gosto muito da Bardan. Muitas coisas que ela disse naquela época está válido hoje, né? Seus fundamentos, princípios, só que a análise de conteúdo, ela evoluiu, né? Aqui eu gosto de mostrar sempre para vocês que análise de conteúdo não é um estático, ele evoluiu ao longo dos anos, né? E essa evolução trouxe muita novidade interessante, inclusive o uso de ferramentas tecnológicas, software, não é? Software especializados para fazer análise qualitativa de dados, não é? Então, o que nós fazemos é, partindo da Bardan, nós aproveitamos os conhecimentos atuais, o conhecimento que eu desenvolvi ao longo desses mais de 20 anos, não é? Me envolvendo, e desde 2010, né, quando começamos a desenvolver, junto com outros colegas ali na Universidade de Aveiro, em Portugal, o software WebQDA, incorporando todas as técnicas da Bardan com o uso de tecnologias. Eu também fui formador, e ainda sou, né, do NVivo. Você que quer usar o NVivo, tem aqui, embora que ultimamente não tenho gravado muitos vídeos sobre NVivo, né? Tem bastante aqui no canal. Se você quer que eu grave mais vídeos sobre usando técnicas com o NVivo, né? As técnicas de análise de conteúdo, por exemplo, usando o NVivo, comente aqui, deixe o seu comentário, que a gente vai colocar na lista, né? Nós temos aqui uma lista de vídeos que gostaríamos de gravar para este canal e podemos colocar o seu pedido aqui também nessa lista, vai ser aí todo gosto. Você que é meu aluno diretamente, ou que não é meu aluno, aluno de outras comunidades, não é? Aqui nós temos no nosso canal gente da área da educação, da saúde, enfermagem, educação, de diversas áreas, né? Da sociologia, antropologia, psicologia.
Então, vocês todos são bem-vindos, né? Existe uma coisa que nos une em todo, que são as técnicas, os processos teóricos, reflexivos, epistemológicos da análise qualitativa, né? Então, estamos gravando essa série, o que Bardan não lhe disse sobre análise de conteúdo. Não lhe disse e nem podia ter dito, né? Ela escreveu o livro na década de 70, o livro foi reimpresso muitas vezes, tem coisas maravilhosas. Então, nesses últimos vídeos, no último vídeo, né, que nós gravamos, foi o 5º vídeo da série, nós estávamos no capítulo 2 da segunda parte, que é a parte mais prática deste livro, do livro da Bardan, tá? Esse segundo capítulo, né, fala de análise de sistemas de questões abertas, né? Se você quer ver esse vídeo completo, eu não vou repeti-lo aqui, porque esse vídeo tem o objetivo de aprofundar, então, esse vídeo onde nós debruçamos sobre tudo que a Bardan fez e mostrou neste vídeo, né? Que é o capítulo 2 da segunda parte, né? Análise de respostas a questões abertas, simbólicas do automóvel. Ela usa a simbólica do automóvel como um exemplo prático, né? Um exemplo bem interessante, e onde ela analisa 2 questões abertas de questionário. A primeira pergunta é: o que é geralmente comparado a um automóvel? E a pergunta B, né, a segunda pergunta, se seu automóvel pudesse falar, o que lhe diria? Né? 2 questões abertas, as pessoas respondem, ela mostra então a base de dados, aqui são as primeiras 15 respostas, não é? Do primeiro indivíduo, ele diz assim: há uma máquina infernal, o que é que ele lhe diria? Meu bom funcionamento depende de uma boa manutenção, é isso que ele lhe diria, né? Então, bem interessante, isso lá no livro dela tem a base de dados, são 60 respostas, e nós, no último vídeo, isso aqui é apenas uma recapitulação, se você não assistiu esse vídeo, por favor, procura aí, tá, no nosso canal, é o 5º vídeo sobre essa série, o que Bardan não lhe disse sobre análise qualitativa, e você poderá, inclusive, assistir todos os outros capítulos, né? Desde o primeiro capítulo até o último, está aqui disponível no nosso canal, inteiramente gratuito para você, o tempo que você puder. Mande seus comentários, suas perguntas e teremos todo o gosto, tá, de responder. Tem uma parte teórica aqui, muitos pormenores que vocês vão ver lá no vídeo, eu não vou repetir isso aqui, mas eu queria, e no final desse vídeo eu prometi de como é que faria essa mesma análise aqui dessas 60 questões abertas de questionário, né? Atenção, você que é aluno novato aqui nessas andanças, né? Muita gente confunde questionário com investigação quantitativa e entrevista com investigação qualitativa. Eu quero dizer que o instrumento se chama inquérito, o inquérito por questionário e o inquérito por entrevistas. No inquérito por questionário, se você tem questões fechadas, né, você faz uma análise estatística disso, tá? As questões fechadas podem ter variáveis qualitativas e quantitativas. Não confundir variáveis qualitativas com investigação qualitativa. Quase estou dizendo isso para uns 2 alunos meus que faziam essas confusões, tá? Se você por acaso faz essa confusão, você está começando agora, você que é orientador e entrou nesse canal, manda o meu vídeo para os seus orientandos que a gente esclarece para eles essas coisas, para você não ter trabalho de falar o beabá. Então nós estamos falando aqui o beabá mesmo. Então, e pensam que um inquérito por questionário não pode ter questões abertas. Ora, questões abertas desse tipo aqui, como a Bardan coloca no capítulo 2 da segunda parte, que ela faz essa parte prática aqui, usando essas 2 questões abertas, são questões que denotam que necessitam, né, de análise de conteúdo, tá? E para fazer análise de conteúdo, ela propõe, então, um conjunto de passos, de técnicas, vocês vão ver lá no vídeo, e nós chegamos finalmente à construção de um sistema de análise, tá? E que estão aqui nas colunas, onde tem os vários tipos de relação e nas linhas os objetos de comparação, né? Então, ela faz esse tipo, eu posso aqui mostrar a tabelinha toda que está lá no livro, vocês podem ver essa tabela toda lá no livro, tá? Então, quando você pensa no automóvel, você compara a quê? Ela diz assim, eu comparo as pessoas, né?
eu comparo um homem a um ser humano, né? Uma mulher, uma criança, um amigo. Então ela criou aqui nas linhas os objetos de comparação. E depois nas colunas animais, depois outros meios de comparação, como transporte coletivo, veículo individual e etc. Esse sistema aqui está lá no livro dela, vocês certamente podem ter acesso e ver completamente isto, tá? E aqui na coluna, nas colunas, né, o tipo de relação, que é a relação à pergunta B. Então ela constrói, na verdade, uma matriz, né? Ou seja, quem diz na pergunta A, não é? Que compara a... Deixa eu mostrando aqui, ó. Pergunta A. Compara uma máquina infernal. Compara também a que tipo de relação, não é? O que é que o automóvel lhe diria, se pudesse falar, não é? Então, e esse tipo de relação é relação puramente funcional, é uma relação amorosa, é uma relação de cuidado, de cumplicidade, de rivalidade. Então, essa construção, que a gente chama aqui de sistema de análise, a gente explica lá no vídeo anterior, e finalmente ela faz a contagem manual, né? Eu chamo de a guerra dos palitinhos, né? Por exemplo, quem faz a comparação de um carro, de um automóvel, a uma mulher e também faz que pode ser uma relação do tipo de cumplicidade ou de submissão. Inclusive, esse sistema de análise aqui é diferente desse sistema de análise aqui que ela apresenta nessa tabela anterior, na tabela A, em relação à tabela B. Tá? Então, como vocês podem ver, esse processo aqui de criação de sistema de análise é um processo analítico, tá? Criativo, de interpretação, feito manualmente, numa tabela. Isso poderia ser feito uma tabela no Word, né? Ou numa folha de papel, onde eu faço a guerra dos palitinhos, né? Eu costumo dizer, a guerra dos palitinhos é você pegar aqui e dizer assim, ó, isso é o 1, 2, o 3 e o 4 e fecha 5 e sai contando, né? Na guerra dos palitinhos, assim, você soma depois aqui, ó, na primeira linha tem 2, na segunda 17, na terceira 4, somando esses 3 dá 23, né? Como vocês podem ver aqui nessa primeira parte da tabela da Bardach. Como é que faz isso? O vídeo de hoje é esse, né? Como é que faz isso usando software? O NVivo, o Atlas, o WebQDA e tal, né? Como é que a gente transpõe tudo isso? Bem, é disso que nós vamos falar agora, né? E é disso que é o objetivo deste vídeo, tá? Eu vou mudar aqui para vocês verem um pouco, então, o meu ambiente de trabalho e eu vou mostrar como é que eu fiz, tá? Primeiro passo, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu sempre explico em todos os vídeos, vou explicar para vocês aqui novamente. O Excel é uma ferramenta maravilhosa, o Word é uma ferramenta maravilhosa, o WebQDA também, o NVivo também, tá? Qual é a melhor ferramenta do mundo para fazer análise de conteúdo? Não é? É aquela que a gente sabe usar, né? Diria o outro. Mas existem ferramentas que são mais eficientes do que outras, né? Tem gente que usa tabela no Excel como se fosse tabela do Word, mas tabela do Excel você coloca fórmula, você pode colocar programação, é uma coisa maravilhosa. Tabela do Word tem outras funções, não é? É muito melhor escrever no Word do que na máquina da datilografia, por exemplo. Então, usar a ferramenta certa para a tarefa certa, tá? É isso que eu advogo aqui. Então, você pode dizer assim, o professor fala tanto de tecnologia, de usar o NVivo, o WebQDA e todas essas ferramentas especializadas para análise qualitativa, e quando vai começar, conversa com o Excel. Parece engraçado isso, né? Mas eu só estou justificando porque o que é que nós fazemos aqui, na verdade, nós preparamos o Excel para importar os dados. Então, a melhor forma de preparar esses dados para você entrar, então, no WebQDA, tá? É aqui no Excel, tá bem? Então, o que é que eu fiz? Peguei aquela resposta da coluna A aqui, tá? Coloquei, digitalizei tudo aqui, tá? Se você quiser, eu posso mandar esse arquivo para você. Basta aí, manda o arquivo, o link desse arquivo. Eu tive esse trabalho, você não precisa ter, né? Digitei
tudo que estava lá no livro da Bardan, as 60 respostas estão aqui, da pergunta A, nessa coluna A, e da resposta à pergunta B, nessa coluna B. E eu acrescentei uma coluna C chamada participante. Eu numerei os participantes. Participante 1, 2, 3, 4, 5, até os 60. Vocês vão entender já a seguir porque eu faço, então, essa numeração. E eu acrescentei, por minha conta, esse é um dado aqui meio aleatório, o país que essa pessoa respondeu, né? Assim, meio revezadamente, tá vendo? Ó, Brasil, Estados Unidos, até os 60, e depois masculino e feminino, ou seja, 50%, 50%, tá? Então, esses dois dados foram acréscimo, né? Coisa que eu estou colocando aqui e que você não tem, então, ali no livro da Bardan. O que tem no livro da Bardan é isso aqui e isso aqui, só, tá? Então, eu preparei assim, primeira coluna, os países, mas aqui eu poderia colocar outros que a gente chama de descritores, né? País, sexo, nacionalidade, profissão, o que você quisesse, você poderia acrescentar aqui na coluna. Sabendo que quando você importar esse Excel aqui para o WebQDA, ele vai associar esse texto da coluna A e o texto da coluna B automaticamente à coluna dos descritores, as colunas dos descritores. Vocês vão ver que mágica maravilhosa é essa que nós fazemos. Então, primeiro passo é você vai pegar os seus dados, estamos falando de questões abertas de questionário. Outra coisa importante nessa fase de preparação é transforme isso em texto, tá? O mais texto simples possível. Esses cabeçalhos aqui, ó, estou marcado em amarelo, não devem ter mais de 100 caracteres, nem as alternativas das questões descritivas devem ter mais de 140 caracteres. Essas questões que são abertas, que são frases curtas, essas sim podem ter parágrafos inteiros, muitos parágrafos e etc, tá? Porque o WebQDA vai pegar todo esse arquivo, vai colocar a resposta A, a resposta B num ambiente, vocês já vão ver agora, vão entender quando a gente fizer essa parte técnica, e vai associar com os descritores, país, sexo, nacionalidade, profissão, tudo que você tiver no seu projeto, tá? Com esses textos. Só que isso é o primeiro passo da análise, como a Bardan fala, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora no WebQDA. Como é que a gente faria isso, então, no WebQDA para que a gente possa importar esses dados de maneira que você possa tirar proveito, né? De forma acelerada e de forma profunda, tendo domínio, né? Vocês conhecem o WebQDA, eu estou falando do WebQDA naturalmente, porque é o software que eu sou um dos autores, mas se vocês quiserem, eu também gravo um vídeo de como fazer isso com o NVivo, tá? São as ferramentas que eu mais domino, mas também poderia falar do Atlas, ou do MaxQDA, ou de qualquer outro, senão vamos proliferar muitas... Claro, vocês já entenderam, né? O nosso filho é o mais bonito. Mas o que o WebQDA faz, o NVivo também faz e vice-versa, tá? Só que na minha opinião, e eu sou suspeito, né? O WebQDA faz isso de maneira mais simples, né? A curva de aprendizagem do software é menor. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre curva de aprendizagem. Sem querer enrolar aqui a nossa conversa, mas eu espero que você possa compreender. Não tem jeito. Se você vai aprender a análise de conteúdo, você precisa aprender a parte teórica da análise de conteúdo. E se você for fazer de forma manual, ou dando um jeitinho no Excel ou no Word para fazer aquela guerrinha dos palitinhos, contar, colocar coisinhas coloridas e tal, dá para fazer? Dá. Mas você vai gastar mais tempo. Não tem as possibilidades que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Então fica comigo, tá? Até o final, porque você vai compreender. Você não vai aprender, a não ser que você faça a pausa e vá fazendo junto comigo, tá? Se você quiser esse arquivo do Excel, que eu já digitei tudo, manda aí um comentário que eu vou disponibilizar, então, o linkzinho para vocês baixarem, então, esse arquivozinho aí. Você que está assistindo, prestigia o nosso canal, que já se inscreveu, já deu like, nós vamos mandar sim. Basta comentar, quero o arquivozinho do Excel para eu poder fazer o que você fez. Bom, diz aí e vamos mandar com todo gosto, tá? Bem, vamos voltar então ali para o WebQDA e nós vamos então aprofundar
essa análise aqui com o WebQDA. Então, se você não conhece, o WebQDA está aqui pela primeira vez, você pode criar uma conta gratuita, 15 dias, é gratuita e tal. E eu também ensino como fazer análise em 15 dias, tá? Com tempo gratuito, resolvendo e acelerando a análise qualitativa. E depois você entra na seção do WebQDA, coloca aí sua senha, seu e-mail e etc. E você vai entrar, então, na sua conta do WebQDA. Primeira coisa que você vai fazer aqui é criar um novo projeto. Já viram que eu tenho milhões de projetos aqui, clico ali em novo projeto e vou, então, colocar aqui análise, vou chamar assim esse projeto, questões abertas Bardan, tá bem? Que é do livro da Bardan, não é? Que ela fala sobre a simbólica do automóvel, né? Os estereótipos de automóvel através, né? Simbólica né? As visões estereotipadas que as pessoas têm sobre o automóvel, Pronto. Qual a simbólica? Eu posso colocar a pergunta de pesquisa aqui na descrição, tá? Mas lembre-se, isso que você está escrevendo aqui é para sua organização, para sua orientação, tá? Não tem nada a ver com o software criar aqui uma leitura automática. Ah, eu já disse aqui o que é que eu quero, o software já sabe o que eu quero e ele vai fazer uma mágica, tá? Não existe inteligência artificial nem no NVivo, nem no Atlas, nem nesses sistemas. Você que está no comando, você tem que entender o que é que você quer, como é que codifica, etc. Então, quando eu clico OK, está aqui no final da minha lista, né? Abri aqui uma lista sempre enorme. Por que essa lista é enorme? Foi você que criou todos esses projetos, professor? Não, não fui eu que criei todos os projetos. Essa é uma das vantagens do WebQDA. É que os meus orientandos, os meus mestrandos, os meus doutorandos criam o projeto, partilham comigo e eu acompanho o que é que eles estão fazendo. Big Brother. Bem, não é bem um Big Brother, né? Porque é sempre no sentido de ajudar, de validar. Eu também posso gravar um vídeo só sobre processos de validação. Não é porque é análise qualitativa que você não usa processos de rigor e sistematização científica. Análise qualitativa, análise de conteúdo, mais ainda, né, porque tem uma dimensão quantitativa e qualitativa bem forte na análise de conteúdo. Você quer o rigor e sistematização de qualquer área científica, tá? Isso fica bem claro para que não haja dúvida sobre isso. Quando você entrar no WebQDA, você vai ter esta visão, projeto vazio, o título aqui em cima, tá? Esse é o título que nós demos, né? Análise questões abertas Bardan. Clica aqui em fontes, né? Se você quer um passo a passo sobre o WebQDA, não se preocupe. Aqui no canal tem um tutorial do WebQDA, tá? Completamente gratuito, onde eu falo tudo. Que é que cada função dessa vai abrindo aqui. O WebQDA é bem fácil, né? Tem fontes, codificação, questionamento, gestão. E eu falo de cada uma dessas coisinhas aqui, vai abrindo, né? E vai mostrando as suas potencialidades. Clicando aqui nas fontes internas, meu objetivo aqui, repito, não é fazer um tutorial do WebQDA, naturalmente, é que você possa compreender como fazer aquele análise de questões abertas, aquela matriz, possa compreender. Não temos nem tempo de fazer ela toda aqui, rigorosamente, até o final, né? Quem sabe um dia eu gravo um vídeo assim, fazendo passo por passo, codificando, lendo e tal, até chegar ao produto final, à escrita. Se vocês quiserem, manda aí que eu posso tentar esse desafio aqui, fazendo isso com a da Bardan. Mas aqui vocês vão ter uma ideia de como é que faz aquilo que Bardan fez ali, não é? Manualmente ali, numa tabela, possivelmente no Word, como é que se faz aqui. Então, quando você chega aqui nas fontes internas, você pode organizar em pastas, criar pastas aqui das entrevistas, das questões abertas e questionário, etc. Pode importar fontes no DocX, etc. E aqui nesse asterisco, você vai importar aquele Excel, tá?
Então, o WebQDA importa Excel, né? Arquivos XLS ou XLSX, tá? Nova versão do Excel, XLSX. Você clica aqui em carregar, lembrando que esse português é português de Portugal, não é? E aí você vai aqui, pega aquele arquivo, o arquivo já está aqui preparadinho, e ele vai fazer uma análise do seu arquivo, uma análise automática do seu arquivo, tá? E ele vai dizer, opa, esse arquivo, né, tem 5 colunas e 60 linhas. Opa, é isso mesmo que eu tinha lá, não é? 5 colunas e 60 linhas. Cadê? Onde é que está o arquivo? Ele aqui, pronto. Vocês já viram, né? Coluna 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que as duas primeiras são descritores. Essa aqui poderia ser descritor também, mas é uma numeração que eu vou associar às questões abertas, tá? Então, voltando lá para o nosso querido WebQDA, nós vamos, então, colocar aqui os descritores, é coluna 1 e até a coluna 2. Se tivesse mais colunas, eu botava até a coluna 4, 5, se tivesse uma coluna de profissão, etc. E aqui nas fontes, ou seja, o que é que eu vou transformar em fonte? Em texto que eu vou ler e codificar. É a coluna 3, que está numeração, vocês vão entender porque eu coloquei a numeraçãozinha. E até a coluna 5, são 5 colunas, tá? E aí você clica aqui em importar, e o WebQDA vai fazer uma mágica maravilhosa aqui pra gente, coisa que antigamente, tá? Você tinha que fazer sempre manualmente. Então, finalmente o WebQDA importou os dados, muitas vezes com picos de internet, né? Lembre-se, o WebQDA está online, né? Pode ter esse erro, mas ignora o erro, volta, repete a ação, dá tudo certo. E a primeira imagem que você vai ver é dessa aqui, tá? Do arquivo, né? Dados, Bardan, simbólica automóvel. Você abriu, tem um símbolo ali do Excel, você abre. O que é que você vai ver aqui, logo de cara? Né? Quando você abre esse arquivo da Bardan, você vai ver os dados não numéricos e não estruturados, tá? Então aqui tem os participantes, que é o participante 1, e a resposta da questão A, a resposta da questão B do participante 1. Então, resposta 1 do participante 1, resposta 1 do participante 1. Então, é esse primeiro bloco de informações que você tem. Isso corresponde ao quê? Corresponde à primeira linha lá do Excel. Aí os outros dados, onde é que está, professor? Bem, os outros dados eu disse que ele ia importar automaticamente para os descritores. Se você for aqui na parte de codificação, ele vai codificar automaticamente para você os 2 descritores que nós colocamos. Quais eram os 2 descritores? Nacionalidade, não é? Brasil, Estados Unidos, e sexo, masculino e feminino. Então, o sistema já sabe que esta frase aqui foi dita por uma pessoa com determinadas características ou determinados descritores, tá? Então, como é que eu sei disso? Clica lá em descritores e vai estar lá, ó, país, ele criou isso automaticamente para você. Brasil, tem 30 referências. Então, isso aqui foi codificado, já arrumado para você pelo próprio WebQDA, tá? É uma codificação, isso não é inteligência artificial, tá? Isso aqui é uma automação, né? Eu preparei o Excel, como eu expliquei, tem aqui tutorial também aqui no canal, e você importa e está indexado um ao outro. Isso faz toda a diferença, como vocês vão ver mais adiante, tá? Então, Estados Unidos 30, sexo masculino tem 31 e feminino 29, tá? Se você esperava 30 e 30, opa, você cometeu um erro. Então, vai lá na tua base de dados e vê que talvez, nesse caso aqui não tem importância nenhuma, tá? Se foi 30 ou se foi 29, a soma total dá 60, como vocês podem ver, e é fácil, então, você ver o número total disso, tá? Aqui eu tenho as referências, aqui eu tenho detalhes sobre este descritor, eu posso colocar, não é? Mulheres que responderam ao questionário, tá?
Então, você vê que a análise qualitativa, ela, seja qual for a técnica, como análise de conteúdo, ela vive dos comentários, das descrições, dos detalhes, que isso aqui, depois, todos esses, vai servir de material, né? Eu ia dizer, de combustível, né? Para a sua escrita de resultados. E esse o último separador é a fonte. Nós temos uma fonte só nesse projeto. Eu poderia aqui ter várias fontes, não é? Veja, nós estamos fazendo aqui algo bem simples com base naquele exemplo da Bardan. Mas se você tivesse muitas questões abertas, um questionário com questões abertas no início de um projeto, no meio de um projeto, no final do projeto, tudo estaria aqui dentro, importado ao seu tempo, e aí complexificaria muito mais, tá? Então parece simples, quando a gente está fazendo assim, questões abertas, com 60 pessoas que responderam e tal, parece assim, não, vou fazer no Excel mesmo, talvez seja mais fácil, até consigo dominar fazendo aquela contagem com a guerra dos palitinhos, né? Aquela contando e tal. Mas você vai ver aqui, pelo que eu vou mostrar para vocês, que existe coisa melhor e mais profunda que você pode fazer, então, aqui com análise qualitativa. Usando uma ferramenta especializada, né? Acabou aqui a utilidade do Excel? Não, porque depois eu posso devolver, o WebQDA consegue devolver informações para o Excel. É isso mesmo. Eu posso fazer contagem de unidades, etc. Bem, mas eu queria mostrar para vocês aqui isso aqui. Ó. Veja, eu criei aqui objetos de comparação. Objeto de comparação. Eu tenho uma dimensão de análise chamada animais, seres humanos e animais. Tá? Então, é como se eu tivesse uma mini árvore aqui. Ó. Objeto de comparação. Seres humanos, mulheres, homens, não especificados, foram subcategorias. Onde é que eu coloco isso, então, no WebQDA? Tá? Então, vamos lá para o WebQDA e eu vou mostrar isso para vocês, para que vocês possam compreender bem direitinho. Onde é que eu coloco isso? Já não é nos descritores, é aqui no código árvore. Então, o primeiro código é objetos, vou até colocar em letra maiúscula, para ser igualzinho que a Bardan fez ali, né? E fez muito bem, objetos de comparação, né? Aqui você compara um automóvel, tem a ver, aqui faltou o J aqui, meu J, meu teclado. Bem, então, aqui na descrição, que é sempre, vamos dizer aqui, quase obrigatória, atenção você, aluno novato, não despreze isso, é muito importante, tá? Então, a que você, vou colocar uma letra minúscula aqui, né? A que você compara um automóvel, tá? Então, eu estou estudando a simbólica, né, do automóvel, segundo lá, vê lá o meu outro vídeo, tá? Vocês vão entender mais profundamente. Esse vídeo aqui, confesso que quem não assistiu, não leu o livro da Bardan ou não assistiu a minha explicação lá, pode estar um pouco voando, tá? Então, se você está aqui, atenção, e quer aprofundar mais sobre isso que nós estamos falando aqui, assista o vídeo anterior, está aí no canal para isso, tá? Veja, aqui eu tenho objeto de comparação, eu tenho seres humanos e animais. Vou usar só esses dois como exemplo, tá? Como vocês sabem, tem mais aqui abaixo, vocês vão ver lá na tabela. Vou usar só esses dois para fazer o exemplo, também para esse vídeo não ficar um vídeo gigantesco, tá? Então, objeto de comparação, vamos voltar lá para o WebQDA, eu clico em cima de objeto de comparação, que é uma grande dimensão de análise, clico mais código, e aí eu vou colocar seres humanos, tá? E outro objeto de comparação, clicando novamente em cima de objetos de comparação, clica em mais código ali em cima, bem simples, né? Animais, tá? Animais. Então eu estou construindo aquela mesma lógica que a Bardan está construindo o seu exemplo lá, tá? Muito fácil isso? Acha que é simples fazer isso? Sim. Mas não esqueça que ela teve as ideias teóricas, tá? Para fazer isso usando os processos lógicos, teóricos, tem a ver com as leituras, com suas questões de pesquisas, tá?
Isso aqui é um objeto de outro vídeo. Como ter as ideias? Deixa aí nos comentários se você quer que eu grave um vídeo. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar, dá vontade de falar tudo num vídeo só, mas estou me contendo aqui para a gente construir o exemplo. Tá? Seres humanos, como é que a gente faz aqui? Então, seres humanos é homens, né, mulheres e não especificados. São 3 subcategorias. E animais tem dinâmicos, tigres e apáticos, né? E outros. Né? Dinâmicos, apáticos e outros. Né? São os tipos de animais que as pessoas comparam. Então, vamos... Decoraram tudo? Então, vamos lá. Seres humanos. Clique em seres humanos e eu vou colocar mais código como homens, né? Compara o automóvel a homens, tá? Ou seja, eu vou codificar aqui uma comparação de alguém que comparou isso a homens. Clico em seres humanos novamente, mais código, mulheres. Então, comparação do automóvel a mulheres. Ok. Né? Quando eu penso no automóvel, eu comparo a mulheres. E clique em seres humanos, o que é que ela dizia mais? Era o não especificado, né? Vamos voltar ali para o não especificado aqui e a gente pode colocar. Bem, por preguiça eu vou deixar só esses dois, tá? Homens e mulheres. É só para dar o exemplo, né? Então, animais dinâmicos e apáticos, né? Então, dinâmicos, como o tigre, né? Isso é um conceito que ela inventou, animais dinâmicos. Tem gente que compara ao tigre, por exemplo. O tigre não preciso colocar aqui, quanto mais curto for aqui o nome, melhor. Então, comparação do automóvel a animais dinâmicos como o tigre e etc. Ela diz lá, uns 2 ou 3 animais. Depois vocês vão ver, na própria base de dados vai aparecer. Se não aparecer alguma coisa que encaixa, a gente pode criar. Essa é a vantagem de se usar um software. Animais mais código, vamos criar apáticos, né? Apáticos, né? Não é páticos, não, é apáticos. Ou seja, animais mais fleumáticos, poderia comparação de automóvel, né? De automóveis a animais apáticos, né? Poderia colocar aqui ovelha, né? Ovelha, um exemplo de um animal assim dócil. É isso que ela quer dizer, tá? Quem é que disse isso? Ela, na teoria dela, na leitura que ela fez. Aí vem as técnicas de leitura flutuante e tal. Mais adiante a gente vai aprofundar isso. Eu só estou reproduzindo animais. Pronto, ali faltou. E aí tenho aqui animais apáticos e dinâmicos. Só que essa é a primeira dimensão, tá? Eu tenho outra dimensão. Qual é a outra dimensão? Vocês lembram lá da Bardan? Ela criou de acordo com as concepções teóricas que ela desenvolveu sobre essa simbólica do automóvel, né? Então, por exemplo, cumplicidade, né? Conselhos, relação amorosa, cumplicidade. Então, cumplicidade amorosa, o tipo de relação é outra dimensão de análise. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos criar, então, nós não estamos criando em matriz, assim, vocês vão ver que o WebQDA, depois aqui na parte de questionamento, ele cria a matriz depois para você, tá? E vamos voltar aqui. Eu tenho que construir primeiro o sistema lógico. Então, a primeira é objeto de comparação, que é o que estava nas linhas, né? Aqui, ó, aqui, ó, que estava nas linhas. Agora, o que está na coluna. Então, tipo de relação, cumplicidade e submissão, tá? Cumplicidade, domínio do sujeito pelo carro, cumplicidade, domínio e submissão. 3, vamos criar esses 3, tá? Tipo de relação,
cumplicidade, esse primeiro aqui, domínio, essa segunda coluna, e submissão, essa terceira, que subdivide-se em mais 3, que é subcategoria. Dá para fazer isso também no EBQDA. Esse é um exercício bem bacana que a Bardan dá para você que está iniciando a brincadeira, tá? Então, vamos clicar aqui, tipo de relação, não é isso? Aqui você faz tudo passo por passo. Depois, qual, tem a ver com a resposta à questão B, né? Qual o tipo de relação que os participantes, né, os respondentes, os entrevistados, participantes da pesquisa demonstram, dizem ter, né, dizem ou demonstram, ou, nas entrelinhas do discurso deles, né, dizem ter com o automóvel. Quando ele responde aquela pergunta, né? Se o automóvel pudesse falar, ele falaria o que para você? Né? O que o automóvel vai falar, clica OK, vai aparecer então uma nova categoria aqui, uma nova dimensão de análise, chamado tipo de relação. Veja, aqui tem a ver com a nossa capacidade de leitura, de interpretação dos dados, tá? O tipo de relação pode ser de 3 categorias, né? Cumplicidade, domínio e submissão. Então, nós vamos voltar lá e vamos criar. Eu seleciono em cima aqui, tá? Se eu clicar aqui em cima de objetos de comparação, vai ficar abaixo do objeto. Se clicar tipos de relação, vai ficar abaixo do tipo de relação. Então, primeiro é cumplicidade. Cumplicidade. Então, relação de cumplicidade com o automóvel. Então, esse é o tipo de relação que a resposta aberta demonstra ter e tal, tá? Depois, clique em tipo de relação novamente, então submissão, né? A outra, né? Domínio. Primeiro era domínio. Então, esse domínio aqui é domínio do automóvel sobre a pessoa. Então, o automóvel é mais importante, domina a pessoa. Esse é o tipo de domínio que transparece nas respostas do indivíduo. E a outra, como era? Vocês lembram? Então, estão acompanhando? Já dormiram? Já mudaram de canal? Então, é cumplicidade, domínio, submissão. Nós não vamos colocar essas subcategorias aqui, ó. Submissão é 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Então, nós vamos colocar só as categorias, essas 2 dimensões de análise, a categorias mãe, a gente chama categorias mãe, né? Então, vamos voltar aqui. Então, tipo de relação, cumplicidade, domínio e agora vamos colocar a submissão, né? Submissão, mas essa submissão é a submissão do automóvel ao proprietário, né, do carro, né? Submissão, é o contrário do domínio. Submissão do proprietário a submissão do automóvel ao proprietário, né? O automóvel obedece ao proprietário, ele faz o que eu quero, ele acelera quando eu acelero, ele freia quando eu digo que é para frear, né? Submissão do automóvel ao proprietário, né? Ou a pessoa que está sendo entrevistada e tal. Então, são os 3 tipos de objetos de comparação, que é 2 tipos, né? Seres humanos e animais, e 3 tipos de relação: cumplicidade, domínio, submissão. Dentro de submissão, eu, naturalmente, se vocês quiserem um exemplo mais completo ainda, né? Eu vou tirar aqui para não estragar aqui a sua visualização. Você deve continuar fazendo, então, aqui essa transposição. Como é que ela chegou a isso? Veja a minha aula anterior, você vai ter uma ideia como ela chegou a isso.
tem a ver com a famosa leitura flutuante, etc. Existem técnicas para chegar a essa definição, tá? É mais que você chegou aqui usando o próprio MQDA, dá para fazer isso naturalmente. Agora, já está criado então o meu sistema de análise, né? O meu microsistema de análise. Eu vou lá clicar em fontes. Quando eu clico em fontes, eu vou clicar aqui em dados /dan simbólico automóvel, dou um duplo clique e eu abro então aqui. E justamente onde eu estou, né? Eu vou sair daqui novamente. Opa, eu vou sair daqui, ficar aqui no meio, talvez fique melhor aqui nessa posição. Não atrapalha a sua visualização, nem da direita, nem da esquerda. Você vê aqui o código árvore, né? Não expliquei nada ainda, né, sobre código livre, código árvore. Vocês vejam aí nos tutoriais que tem aqui no canal. Então, objeto de comparação, tipos de relação, e eu tenho aqui, então, o texto. Esse texto aqui, tá vendo? Na primeira coluna aqui da sua direita, esquerda, né? Tem aqui o código árvore e tá tudo zero, tá? A referência é zero, tá? Como vocês podem ver aqui. O número de fontes está zero porque eu não codifiquei nada, né? Então, como é que codifica? É simples. Por exemplo, uma máquina infernal, né? Então, essa primeira exemplo aqui nem é ser humano nem animal, né? Há um bolide, há um proprietário astuto, há uma mulher. Pronto, vamos aqui, essa quarta resposta. Porque o sistema dela acaba contemplando todo o corpus de dados, tá? Tem mais categorias. Então, eu vou colocar aqui, ó, a uma mulher, objeto do amor e de cuidado. Então, eu seleciono aqui, uma comparação a uma mulher, codificar, quando eu clico, seleciono o primeiro passo, seleciono o texto, seleciono o código e clico codificar, ele vai codificar, então, deixa eu selecionar novamente, está reclamando que eu não cliquei, ó, já clicou, já está aqui. Então, ele marca com a cor que você quiser, tá? Você pode escolher cores, embora que isso não é importante para o WebQDA. O mais importante para o WebQDA é você codificar. Você pode nem usar cor nenhuma. Se você estiver usando trabalho em equipe, sim, aí um codificador pode ter uma cor, outro, para você comparar, fazer processos de validação, mas isso é uma conversa para um outro vídeo, tá? Vamos ficar assim com... Então, eu cliquei aqui, mulher, tá? É um objeto de comparação e etc, tá? Nesse caso. Qual é o tipo de relação que isso pode dar aqui? Na segunda resposta, por exemplo. O que é que o carro diria a você se ele pudesse lhe falar? Que está gostando? Então, esse que está uma relação de cumplicidade, né? Então, eu clico aqui, tiro lá de mulheres, né? Porque não é esse caso, tipo de cumplicidade, e ele vai codificar, então, aqui esse no tipo de relação e esse no tipo de cumplicidade. Esse outro pode estar nos dois lugares? Pode, tá? Desde que faça sentido isso para você. Aqui, ó. Há uma mulher, novamente, ó. Você clica aqui, seleciona, clica lá, a mulher, clica em codificar. O que é que compara o carro? Que nos vemos demais, né? Então, outra cumplicidade aqui, na minha opinião, entende? Na minha interpretação, dependendo da definição que você dá de cumplicidade, de domínio. Quem é que domina isso? É o pesquisador que analisa isso e domina isso, tá? Então, como é que você sabe? Olha, passa aqui o mouse por cima, tá vendo que vocês estão vendo um pop-up? Ó, eu estou passando aqui, ó, comparação automóvel. Aquilo que eu escrevi lá me ajuda, então, a classificar, então, plenamente o que eu quero, tá? Olha aqui, ó, há um vitelo, né? Esse aqui é um animal, né? Então, animais. É um animal dinâmico ou apático? É um animal apático. Então, basta codificar na filha aqui e tal. Então, isso aqui, se é um vitelo é mais submisso, entende? Então, eu poderia interpretar isso também como um domínio ou uma submissão do carro à pessoa. Então, eu posso selecionar isso aqui
a um vitelo e achar que se a pessoa pensa num carro, pensa no vitelo, é porque o vitelo é um animal apático, já coloquei em apático, e ele tem uma submissão. Eu posso interpretar isso, depende de você, tá? É você que tem que dar sentido e convencer a comunidade científica que essa sua interpretação, de acordo com a sua fundamentação teórica, seus objetivos, faz sentido, tem rigor e sistematização. Inclusive, consegue validar com outras pessoas. Então, o vitelo é uma relação de submissão. Então, nesse caso, ele é apático. Essa mesma frase é um vitelo, ou seja, uma vaca novinha, né? Um bezerro novinho, é um animal, é um objeto de comparação animal apático e é um tipo de relação de submissão do carro ao indivíduo. Então, eu coloquei nos dois, só que não são auto-excludentes. Essa é outra conversa que depois a gente pode ter mais aprofundada. Vamos ter essa conversa mais aprofundada mais adiante, quando a gente estiver falando de capítulos mais avançados do livro da Bardan. Que é os tipos de categorias e como é que eles evoluem, como é que eles se surgem. Nós vamos navegar um pouco fora da Bardan para mostrar o que é que as pesquisas nesses últimos anos têm mostrado sobre isso. Tá? É muito importante que você compreenda. Então, eu clico lá em codificar. Tá? Então, ele diz aqui, codificação concatenada, foi acrescentado o texto a uma referência existente, entende? Quando você tem um trecho, por exemplo, selecionado até aqui somente, imagine que seja um parágrafo, e você depois sobrepõe, foi aquilo que eu fiz, né? Tudo, então elas concatenam, eles marcam tudo como um bloco só e contam uma única vez, tá? Você pode codificar várias vezes aqui e no mesmo que ele não vai ficar contando 2, 3 vezes, não. Conta uma só porque eles têm uma área que é a unidade de texto que você marcou, a área que você marcou. Se você sobrepõe a marcação, ele junta. Tá? Tem que ter pelo menos um caractere em diferença entre um trecho de codificação e outro para ele contar 1, 2. Tá? Mas isso também tem ali no tutorial. Veja que aqui eu já tenho algumas coisas codificadas, eu teria que continuar lendo, tá? Lendo, eu posso fazer uma leitura flutuante, posso criar categorias a priori, a posteriores, eu descubro que tem coisas aqui que foram ditas que não faz sentido no meu sistema de análise, então eu mudo o sistema de análise, o título e etc. Bem, mas o que você quer saber, o produto final, é essa tabelinha aqui, tá? Essa tabelinha é o que você quer saber, não é isso? É isso aqui. Então, como eu estava falando, então eu tenho aqui o sistema separado. Eu posso ir descendo aqui, ó, e codificando, vou lendo, vou criando novas categorias, naquele mais ali em cima, tá? Onde está piscando ali, ó. Eu consigo, então, fazer com que o meu sistema de análise fique cada vez mais depurado, aprofundado, representativo de todo o meu corpus de dados, e não só desse questionário, mas de todo o questionário, das entrevistas, etc. Tá? Bem, mas como é que a gente obtém a tal matrizinha aqui, né, contada com os palitinhos? É simples, tá? Muito simples. Agora você vai usufruir desse esforço que você teria de ter de leitura e de codificação se estivesse fazendo no Excel, só que não vai ter essa flexibilidade, que vir aqui em matrizes, né? Então você clica aqui em matrizes, vou tirar aqui novamente minha careta da frente, né? Para não ficar aqui atrapalhando muito. Clico aqui em, por exemplo, nova matriz, né? Ao clicar em nova matriz, eu vou fazer um cruzamento. Qual é o cruzamento aqui? Óbvio, né? Objetos, e aquelas duas dimensões de análise, né? Objetos de... Tá tudo letra maiúscula para vocês lembrarem, tá? Objetos, meu J não tá... Objetos de comparação versus o quê? Versus o quê? Tipo de relação, né? Tipos de relação. São as duas dimensões de análise que a Bardan tem lá no livro, tá? A pergunta, por isso que a gente chama aqui a área de questionamento,
qual a relação que pode existir entre os objetos de comparação e os tipos de relações mencionados, codificados pelos entrevistados, pelos participantes da pesquisa, né? Então, nas linhas, eu vou dizer o que é que eu quero nas linhas. Eu quero a mesma coisa que tem lá naquela tabela Bardan. Clico mais e estamos encerrando, tá? Esse vídeo já vai logo. Mas é isso, né? Essas artes não vêm assim naturalmente e sem algum esforço, né? Objeto de comparação. Qual é o objeto? Seres humanos, animais, né? E clico gravar. Isso é o que está nas minhas linhas. E nas minhas colunas, o que é que eu tenho? Adiciono. Agora vem a mágica que o WebQDA pode, o NVIF também, tá? Faz esse tipo de mágica, de relação, né? Tipo de relação. Tipo de relação, publicidade, domínio e tal. Claro, não vai dar muitos números, porque a gente codificou muito pouquinho, né? Vocês têm noção disso, né? Qual é o tipo de relação entre as linhas e as colunas? O tipo de relação é os operadores booleanos, né? E, ou e não. Então, eu quero saber a interseção. Então, operador booleano e. Mas eu posso fazer restrições. Eu queria esta matriz apenas dos homens, ou apenas da nacionalidade americana. Então, posso fazer uma restrição aqui, fazendo uma inclusão ou uma exclusão de nacionalidade, de profissão, etc. Eu não vou fazer nenhuma restrição, porque esse aqui é um exemplo simples, tá? Então, eu clico aqui em guardar, para ficar igual que a Bardan. A Bardan não faz ali nenhuma restrição. Então, aqui está a busca, a matriz criada, ela não está executada. Aqui está a definição, aqui acima da minha cabeça, tá? A definição da matriz. Eu dou um duplo clique e ele vai executar a matriz, fazendo automaticamente aquela matriz, tal como tem lá no livro da Bardan, tá? Claro, deu esses zeros todos porque nós não codificamos, por exemplo, nada nessas relações aqui entre seres humanos, homens e cumplicidade, né? Então aqui, cada uma dessas células, com exceção dessa, né, estaria ativa, e quando eu clico na célula vai aparecer qual é a fonte, né, da referência e a referência. Então aqui apareceria uma lista, aqui acima da minha cabeça, né? Apareceria a lista de todas as referências, né? Eu não preciso ficar contando. Veja, aqui eu tenho o número 1, né? Aqui é o número de referência. Aqui eu posso ter o número de fontes, que vai ser 1 também, eu só tenho uma fonte, né? E tem o número de palavras, nesse caso aqui, o número de palavras é diferente do número de referências. A referência é um bocado de texto que eu selecionei e codifiquei, né? Unidade de texto, tá? Tá aqui, ó, o número de palavras são 4 palavras, mas o número de referência seria uma só, né? É o único lugar que é submissão e apático, né? Lembra? A um vitelo foi o que nós construímos, essa interseção de forma lógica. E agora, sem fazer a guerra de palitinhos, não é? Assim, contando, eu tenho aqui uma interseção. Ó. Esse 1 aqui significa homem e que é domínio, tá? Esse 1. Então, ele vai somar isso automaticamente. Quando eu vou aqui para o WebQDA, eu tenho, mas veja, aqui eu tenho acesso somente aos palitinhos. Esses 5 unidades de texto aqui, ó, eu estou aqui ó, no meio, tá vendo? Eu queria ver esses textos. Aqui eu só tenho a contagem, entendeu? No WebQDA, você clica na célula, né? Aqui essas células estão 0, né? Aqui, ó, eu clico na célula, vai aparecer do lado as palavras todas, a contagem, e eu posso rever, reler, ajudar a minha escrita acadêmica, a interpretar, e etc, etc. Bem, eu não sei se deu para ajudar vocês a terem uma ideia, né, da potencialidade do WebQDA. Isso dá para fazer no NVIF também, no Atlas, tá? Mas é uma ferramenta específica para
todas as tarefas e subtarefas, não é? O vai para frente, o vai para trás, o valida e tal, codifica, recodifica, amplia, né? O movimento eu chamo de movimento da sofona, né? Do fole da sofona, ele expande, depois contrai, fazendo síntese. Então, todo esse movimento, essas ferramentas específicas foram construídas para isso, tá? Para atender necessidades de décadas, né? Que os pesquisadores têm. Então, eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez nunca mais pretenda fazer uma análise de conteúdo, né? Já que estamos falando da Bardan, ou usando uma tabelinha no Word ou uma planilhazinha no Excel. Excel é excelente para preparar os dados para importar para dentro do sistema, tá bem? Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu joinha, né? Seu like ali. Se inscreva no canal para você ser notificado, para que o YouTube, o algoritmo do YouTube, compreenda que esse conteúdo foi relevante para você, ampliou de maneira prática as suas ideias, tá? Depois você estava lendo lá Bardan, não compreendia direito como é que faz isso, e agora você já compreende. Desafio a você a fazer essa parte prática que eu fiz aqui agora, quem sabe passo a passo, não é? Se você quer esse arquivozinho do Excel aqui, coloque aí nos comentários. Se vocês colocarem aí nos comentários, eu vou enviar para você, tá? Colocar um link. Se tiver pelo menos uns 3 pedidos, eu vou colocar então o link para você baixar. Não ter o trabalho como eu tive lá na Bardan, digitar ali a tabelinha e tudo, já está prontinha e vocês podem importar para onde quiser. Muito obrigado então pela sua atenção. Espero você então no próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueça de inscrever e deixar seu like.